Falar agora sobre o julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, marcado para o dia 21 de novembro, 21 desse mês, o início do julgamento que analisa a denúncia contra o deputado do PL de São Paulo por coação à justiça. O julgamento vai ser no plenário virtual, foi marcado para ser encerrado no dia 1º de dezembro. A análise vai ser feita pelos integrantes da primeira turma, que é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, que preside o grupo. Luiz Fux agora integra a segunda turma. A PGR denunciou a Eduardo e o Paulo Figueiredo por coação no curso do processo na trama golpista. Na denúncia apresentada em setembro, a PGR aponta que os dois articularam sanções junto a autoridades norte-americanas desde o começo do ano. Para a Procuradoria-Geral da República, o Eduardo Bolsonaro exerceu o papel de liderança e chegou a orientar o pai sobre como agir em discursos e manifestações sobre o assunto. Como o processo foi desmembrado, a denúncia contra Figueiredo vai ser analisada em outro momento. A PGR diz que sanções impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do STF teriam sido resultado de investidas da dupla. Aliás, não só a PGR, os próprios dizem isso, Dani. Pois é, Sarza. Vamos refrescar aqui a memória do nosso assinante sobre o que é a apreciação de uma denúncia, né? O que os juízes vão precisar responder nessa etapa do processo existem indícios mínimos de autoria, de materialidade deste crime? Sim ou não? Se existirem, repito, indícios mínimos de autoria, ou seja, ele que praticou, e materialidade, tem indício de que sim, houve ali uma ação criminosa, indícios mínimos, sim ou não? Se sim, acata-se a denúncia. Como o próprio Eduardo Bolsonaro fez questão de vir a público mais de uma vez, usando as redes sociais, gravando vídeos, dando entrevistas, detalhando como foi o seu trabalho, né, para impor sanções aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, tanto que a Magnitsky era pedida publicamente, né, pelos eleitores mais aguerridos do ex-presidente da República, né? Os vistos também cassados de outros integrantes do Supremo, tudo isso durante o julgamento do pai dele. Como ele fez questão de produzir provas contra si mesmo, difícil que dê em alguma outra coisa que não a aceitação da denúncia. Porque o que é a coação no curso do processo? É vedado a qualquer pessoa que, havendo uma apuração, se trabalhe para obstar, ou seja, para impedir, para dificultar essa apuração. Sendo um processo, é pior ainda. Fazendo isso contra o juiz desse processo, aí a coisa fica bem difícil. E foi exatamente o que aconteceu. O Eduardo Bolsonaro falou publicamente que estava agindo para obter sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo prioritário, né, dessa ala mais ruidosa da direita por ser o relator do inquérito das milícias digitais, enfim, que levou aí até o desdobramento, né, chegou-se aí à trama golpista do 8 de janeiro. É muito difícil que não deem alguma coisa além da aceitação da denúncia, porque, como eu disse, né, Sarza, não precisava tanto, seriam indícios mínimos de autoria, ele fez, e materialidade. Tem crime aqui? E, bom, ele agiu publicamente, pediu publicamente e celebrou publicamente sanções a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Digo que é impossível que a denúncia não seja aceita. Pois é, Dani, dito isso, como é que fica a situação do Eduardo pensando na eleição de 2026? Se Eduardo Bolsonaro for condenado pelo Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo, uma condenação criminal já o coloca na lei da ficha limpa. Ele já está inelegível. Ele fica inelegível por 8 anos. Ou agora afrouxaram as regras, né? Vou ter que dar uma olhada para ver como é que ficaria. Mas já cai na inelegibilidade. Portanto, não poderia ser candidato em 2026, que é o que ele vem externando vontade, inclusive, de ser candidato à presidência da República, à revelia da direita, à revelia da articulação da direita com o Centrão e, às vezes, à revelia até do próprio pai. Então, a condenação, neste caso, pode custar a elegibilidade de Eduardo Bolsonaro já na eleição do ano que vem. Sarza. A conferir, vamos acompanhar se vai ser ou não aceita essa denúncia, lembrando só no dia 14 de novembro, né? Ou seja, daqui a mais ou menos 10 dias? Diga. Amigo, sabe o que eu acho importante a gente pontuar?
é que o fato de terem colocado isso no plenário virtual, ou seja, né, como é que é o plenário virtual? Os ministros escrevem os seus votos e depositam no sistema do Supremo. É público, a gente pode ficar acompanhando, é só dar F5 na paginazinha, mas isso mostra duas coisas. Primeiro, que não quiseram dar palco, né, ficar fazendo voto e tal, para transmitir pela TV Justiça, etc e tal, e recortar, e nananã, e aí a direita usa para um lado, a esquerda usa para o outro, os ministros não quiseram dar palco, não quiseram render fofoca, digamos assim, nas redes sociais. E a segunda coisa é que é meio incontroverso também, sabe? Espera-se uma coisa que vai se resolver muito rápido. O ministro Alexandre de Moraes vai lá, dá o voto dele, e aí os outros vão só acompanhar o relator, acompanham o relator, acompanham o relator, ou seja, de novo, né, praticamente impossível que a denúncia não seja aceita, porque indícios mínimos de autoria e materialidade tá mais do que sobrando. Na verdade, está sobrando indício. Ele mesmo, né, construiu, ele mesmo trouxe, né, publicou esses relatos.